Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado 4 deles aprendendo a ocupar menos espaço do que o meu corpo precisava. Não foi uma briga que me fez enxergar isso. Não foi uma crise, nem uma noite de choro no banheiro com o chuveiro aberto para ninguém ouvir. Foi uma planta. A minha begônia, aquela que minha mãe me deu quando me formei em ciências contábeis, que eu cuidava havia 14 anos, que viajou comigo em 2 apartamentos antes desse, que sobreviveu a mudanças, a invernos secos e a um período inteiro em que eu esquecia de regar porque estava trabalhando demais. Ela estava na janela do quarto, onde sempre ficou, pegando a luz da tarde. Quando cheguei do trabalho numa sexta-feira e fui regar, o vaso não estava mais lá. Procurei na varanda, na área de serviço, na cozinha. Perguntei para o meu marido. Ele respondeu, sem levantar os olhos do notebook, que a mãe tinha achado que estava atraindo mosquitos. Fui até a lixeira dos fundos. A begônia estava lá, ainda no vaso, com a terra úmida que eu tinha colocado 2 dias antes, jogada entre cascas de laranja e papel de cozinha usado. Tirei da lixeira, lavei o vaso. Coloquei de volta no meu quarto, na mesma janela. Não disse nada, só sorri. E foi esse sorriso que a minha sogra nunca soube interpretar, que o meu marido nunca entendeu direito, porque os 2 acharam que eu estava sendo compreensiva. Mas eu não estava sendo compreensiva coisa nenhuma. Eu estava terminando de calcular. Deixa eu te contar desde o início, porque essa história tem uma estrutura que só faz sentido quando você vê ela completa. Eu me chamo Carla, sou contadora há 16 anos e trabalho numa empresa de auditoria em Curitiba. Quem conhece esse trabalho sabe que ele é feito de paciência com números, de atenção com detalhes que a maioria das pessoas nem nota, de encontrar o que está errado numa planilha com 300 linhas sem perder o fio da meada. Eu carrego isso para tudo na minha vida. Observo, registro, não reajo no calor da hora. Espero o momento certo para agir. Quando conheci o meu marido, eu tinha 35 anos. Ele se chama Ricardo, tem 3 anos a mais do que eu, é arquiteto. Nos conhecemos num evento de networking de um escritório parceiro do meu. Ele me apresentou o projeto de uma praça que estava desenhando e ficamos conversando por 2 horas, esquecendo que estávamos ali por outros motivos. Em 7 meses estávamos morando juntos. Em 1 ano, casados. Eu gostava dele. Gostava da forma como ele pensava os espaços, da seriedade que tinha com o trabalho, da leveza que ele tinha fora do trabalho. O que eu não enxerguei com clareza suficiente foi a relação dele com a mãe. Ricardo é filho único de uma mulher que construiu a própria vida inteira em função do filho, não por fraqueza, mas por escolha, e que, portanto, entendia, de forma profunda e sincera, que qualquer coisa que fosse boa para Ricardo era boa para todo mundo. Dona Vera tem 64 anos, cabelo longo preso num coque, fala em voz mansa e se movimenta pela casa com a autoridade tranquila de quem sabe que o território é dela. Ela não é o tipo de sogra que briga, que levanta a voz, que chega com críticas frontais. É o tipo muito mais difícil de nomear, o tipo que ajuda de um jeito que cria dívida. Que faz a sua parte antes que você peça, de um jeito que você não escolheu, e depois, quando você não agradece do jeito certo, aquela ajuda vira argumento. O sogro, seu Jorge, é mais quieto. Senta na cabeceira da mesa e fala pouco, mas quando fala é a palavra final. Quando Ricardo me propôs que morássemos com os pais dele depois do casamento, havia uma razão real e legítima para isso. Seu Jorge tinha tido um problema cardíaco 6 meses antes, estava em recuperação, precisava de acompanhamento e Ricardo queria estar por perto. Além disso, a casa era grande, ficava a 20 minutos do escritório de auditoria onde eu trabalhava, e a gente estava juntando dinheiro para comprar o nosso apartamento. Faz sentido, eu pensei. 1 ano, talvez 2. 1 ano virou 2. 2 viraram 4. E eu fui ficando, não de uma vez, mas aos poucos, da forma como essas coisas acontecem quando você tem trabalho demais para questionar, quando você está cansada demais para procurar imóvel, quando você aprende as regras não escritas de um lugar e vai se adaptando sem perceber que está encolhendo. A regra número 1 era que a cozinha era o território de Dona Vera. As minhas coisas tinham um armário específico, um canto da bancada, uma prateleira na geladeira. O resto era dela. Quando eu ultrapassava esses limites sem querer, ela não dizia nada.
Só reorganizava. Com um sorriso. A regra número 2 era que as decisões da casa passavam por seu Jorge, inclusive as que não tinham nada a ver com ele. Se eu queria colocar uma prateleira no quarto, Ricardo precisava avisar o pai, não pedir permissão, avisar. Mas todo mundo sabia que avisar era pedir permissão com outro nome. A regra número 3 era que Ricardo nunca contrariava nenhuma das duas primeiras quando os pais estavam no mesmo ambiente. Fora dali, a sós comigo, ele concordava que as coisas eram complicadas, que a gente precisava de espaço próprio, que um dia ia mudar. Mas quando estava na presença dos pais, ficava diferente. Menor não em tamanho, mas na forma de ocupar o espaço. A voz mais baixa, as opiniões mais escassas, o olhar desviando do meu quando havia qualquer tensão. No começo, tentei conversar. Não uma vez, várias. Tinha uma manhã que cheguei de uma viagem de trabalho, 3 dias em São Paulo para um processo de auditoria. Quando abri o guarda-roupa para guardar a mala, encontrei a minha prateleira reorganizada. Dona Vera tinha dobrado as minhas roupas de um jeito diferente, empilhado as minhas camisas de outro lado e colocado as dela ocupando parte do espaço que era meu, porque o guarda-roupa do outro quarto estava muito cheio. Falei para Ricardo naquela noite que precisávamos de um espaço que fosse só nosso. Ele disse que eu estava cansada da viagem e que a gente conversava quando eu descansasse. Esse depois nunca chegava de verdade. Tinha um sábado que eu passei a tarde fazendo brigadeiros para levar para o aniversário de uma colega. Fiz do zero, do jeito que aprendi com a minha avó, com chocolate em pó de qualidade e manteiga de verdade. Quando voltei do banheiro, encontrei Dona Vera com 3 brigadeiros numa tigelinha, dizendo que tinha provado para ver se estava bom, porque às vezes o doce fica muito enjoativo e é melhor saber antes de chegar lá. Ela disse que estava ótimo, com um sorriso genuíno, como se tivesse feito um favor. Eu sorri também. Não disse nada, levei os brigadeiros que sobraram. Tinha uma tarde que seu Jorge me chamou na sala e disse, com a voz calma de quem está sendo razoável, que eu não deveria receber ligações de trabalho em voz alta na área da casa que era comum, porque ele usava aquele espaço para descansar à tarde e o barulho atrapalhava. Eu tinha atendido uma chamada importante em conferência no corredor, não no quarto, porque o sinal lá dentro era ruim. Naquele dia fiz o que sempre fazia. Ouvi, concordei com a cabeça, fui para o quarto. E liguei para minha mãe. Minha mãe se chama Lúcia. Ela criou eu e minha irmã praticamente sozinha depois que meu pai teve um AVC quando eu tinha 12 anos e ficou com sequelas que limitaram o trabalho dele por anos. Ela era técnica de enfermagem, fazia dobras de plantão, guardava cada centavo com a disciplina de quem sabe que o dinheiro é a única coisa que ninguém pode tomar de você enquanto ele está guardado. Me ensinou isso antes que eu entendesse o que significava. Dinheiro guardado não é acúmulo, é escolha. É a diferença entre ficar porque você quer e ficar porque não tem como ir. Então eu guardava, desde o primeiro mês de casada, separava uma parte do meu salário em uma conta que só eu sabia que existia. Ricardo sabia que eu poupava porque ele via que eu era disciplinada com dinheiro, mas não acompanhava de perto. Achava que era para uma reforma, para uma viagem grande, para aquele apartamento que a gente sempre falava em comprar. Eu deixava ele pensar isso. Não era mentira. Era só que o apartamento que eu enxergava no horizonte e o que ele enxergava não eram o mesmo apartamento. Durante esses 4 anos, enquanto guardava dinheiro, eu também observava. Observei a forma como Dona Vera falava de mim para os outros quando achava que eu não estava ouvindo. Não falava mal, especificamente. Falava de um jeito que colocava em dúvida sem acusar. A Carla é muito focada no trabalho, né? Não era pergunta. Era uma afirmação que deixava implícito que focada demais no trabalho era uma característica que precisava de ressalva. Observei como ela falava das minhas escolhas de cozinha, das minhas roupas, do horário em que eu dormia e acordava, sempre com um tom levemente preocupado, como se eu precisasse de orientação e ela estivesse gentilmente oferecendo. Observei como seu Jorge falava de dinheiro sempre que eu estava presente. Mencionava o quanto a casa custava, o quanto as contas pesavam, o quanto eles tinham sacrificado para construir aquele patrimônio. Era uma contabilidade constante, suave, que servia para lembrar que eu era beneficiada.
Eu contribuía com as contas mensais porque combinamos assim desde o início, mas isso nunca aparecia nessa contabilidade. O que aparecia era sempre o que eles davam, nunca o que era recíproco. Observei como Ricardo mudava de postura dependendo de quem estava na sala. Comigo, a sós, ele era quem eu tinha me apaixonado. Atento, curioso, capaz de conversar por horas sobre qualquer coisa. Com os pais, encolhia em si mesmo sem perceber. Não era crueldade. Era uma moldura que ele tinha aprendido a ocupar desde criança e que nunca questionou porque, para ele, não havia por que questionar. A dor de não caber nessa moldura era minha, não dele. Tentei falar de verdade com ele numa noite de junho do 3º ano. Estava chovendo, um daqueles outonos de Curitiba que aperta o peito. A gente tinha jantado sozinho no quarto com a televisão desligada porque eu precisava daquele silêncio de ser só nós dois. Disse que estava cansada de não ter um lar, que gostava dele, que a nossa relação tinha coisas boas e reais, mas que eu precisava de uma casa onde eu pudesse ser eu mesma sem calcular cada movimento, que eu tinha dinheiro guardado, que a gente podia dar entrada num apartamento, que eu já tinha pesquisado que era viável. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse que o pai ainda estava em acompanhamento cardiológico, que a mãe ficava ansiosa quando ele estava longe, que tinha sido ela quem ajudou a gente a não pagar aluguel todos esses anos, que no ano seguinte com certeza a gente via isso com mais calma. Eu olhei para ele e soube naquele momento, com a clareza que você aprende quando passa anos olhando para planilhas, com erros que ninguém mais enxergou, que ele não ia mudar, não porque era incapaz, mas porque não sentia que precisava. O desconforto era meu. E desconforto que mora só de um lado não move ninguém para lugar nenhum. Não disse mais nada. Concordei. Apaguei a luz. E no dia seguinte, no intervalo do almoço, abri o computador do trabalho e comecei a pesquisar imóveis. Não contei para ninguém, nem para minha mãe, nem para minha melhor amiga, a Fernanda, que mora em Porto Alegre e com quem falo toda semana. Sabia que se contasse, as pessoas iam querer me proteger, me perguntar se eu tinha certeza, me pedir para tentar mais uma vez. E eu não queria ser dissuadida, eu queria agir. Havia uma segunda coisa que eu também não tinha contado para ninguém. Há 2 anos, tinha começado a estudar para a certificação internacional em auditoria, um curso que eu fazia nos finais de semana e nas manhãs de folga, em silêncio, sem fazer alarde. Não porque fosse segredo, mas porque aprendi, morando naquela casa, que quando você anuncia planos, as pessoas encontram formas de colocar peso neles antes que eles ganhem estrutura suficiente para aguentar. Então eu não anunciava mais, eu construía, e só mostrava quando estava pronto. A certificação ficou pronta 8 meses antes do dia em que saí. 3 semanas depois de ter o certificado em mãos, recebi uma proposta de uma firma de auditoria em São Paulo. Não mandei currículo. Eles me encontraram numa plataforma profissional. O salário era 40% maior do que o que eu recebia. O cargo era de coordenadora sênior, com uma equipe. Era exatamente o que eu teria pedido se tivesse pedido em voz alta para o universo. Mas eu não tinha pedido em voz alta para o universo. Tinha trabalhado em silêncio por 2 anos. Respondi o e-mail no mesmo dia. Fiz as entrevistas em 3 semanas, todas por videoconferência, da tela do meu computador do trabalho, com fone de ouvido. Recebi a confirmação numa terça-feira à tarde. Li o e-mail 3 vezes. Fui ao banheiro, olhei para o espelho por uns 20 segundos. Não chorei, não sorri, só respirei fundo. Depois voltei para a mesa e terminei o relatório que eu estava fazendo. Naquela noite, cheguei em casa, jantei com todo mundo na mesa grande da sala como sempre. Ouvi Dona Vera falar sobre uma vizinha, ouvi seu Jorge falar sobre o noticiário. Respondi quando me perguntaram alguma coisa. Depois fui para o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para a begônia na janela. Ela tinha crescido desde que eu a resgatei da lixeira. Tinha brotado 2 flores novas. Comecei a pesquisar apartamentos em São Paulo naquela mesma noite. Levei 6 semanas para encontrar o certo. Fazia visitas nos dias que viajava a trabalho, ou quando dizia que ia ao dentista, ao mercado, a um compromisso de trabalho que exigia presença. Não mentia. Só não completava a informação.
O apartamento que escolhi ficava no bairro de Pinheiros, num prédio de fachada vermelha, com árvores na calçada e uma feira orgânica na rua toda quinta-feira de manhã. Quarto andar, com uma sacada que pegava o sol do início da tarde. 2 quartos, cozinha integrada à sala, banheiro com janela de ventilação real. Quando entrei pela primeira vez com a corretora e senti o cheiro de tinta nova e silêncio do apartamento vazio, tive a mesma sensação que eu não conseguia explicar em palavras, a sensação de querer chegar em casa. Fiz a proposta na semana seguinte. A negociação durou 5 semanas. Cuidei de tudo pelo celular, nas pausas do trabalho, com a mesma atenção que dou para qualquer auditoria. Quando assinei o contrato numa manhã de quarta-feira, saí do cartório e fiquei por 2 minutos parada na calçada, com o sol de setembro batendo no rosto e o documento dobrado na bolsa. O que eu estava sentindo não era euforia. Era algo mais sólido do que isso. Era o alívio específico de quem passou anos carregando um peso que foi aprendendo a chamar de normal. Nos 2 meses seguintes, enquanto a entrega das chaves se aproximava, organizei a saída com o mesmo método que uso para planejar o encerramento de um processo de auditoria, com lista, com etapas, com previsão de cada movimento. Comecei a tirar as minhas coisas da casa dos sogros aos poucos, ao longo de várias semanas, uma bolsa aqui, uma caixa ali. Os meus livros de contabilidade que estavam numa prateleira do escritório foram sendo emprestados a uma colega, em lotes de 3 ou 4 de cada vez. As minhas roupas de inverno que não estava usando foram para um brechó, que eu disse que estava organizando com uma amiga. Os meus objetos pessoais de cozinha, que eram meus desde antes de casar e que eu tinha marcados mentalmente desde o início, foram saindo em caixas que eu dizia que eram doação. Ninguém perguntou. Ninguém prestou atenção. A begônia foi a última a sair. Na noite anterior, enquanto todos dormiam, atirei da janela do quarto com cuidado, envolvi o vaso num pano de prato para não sujar o carro e levei para o banco de trás. No dia seguinte, de manhã, voltei e busquei ela como se fosse regar. Só que coloquei no carro. Na semana em que as chaves ficaram prontas, aluguei um carro maior por um dia. Era uma segunda-feira. Ricardo tinha saído para uma reunião de projeto às 8 da manhã. Nos despedimos na porta com um abraço rápido, como qualquer manhã. Ele foi. Eu fiquei. Não havia muito para levar porque eu já tinha retirado o essencial. O que restava era o guarda-roupa, alguns objetos do banheiro, a minha cafeteira italiana que eu tinha comprado antes de casar e que ficava no armário porque Dona Vera preferia o filtro de papel dela, os meus talheres de inox que vinham da minha avó, as minhas toalhas, coisas que eram minhas por qualquer critério honesto. Dona Vera estava na sala quando comecei a carregar as primeiras caixas. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela, um misto de surpresa e de descontrole, como quem percebe que não sabia que havia uma variável que não estava calculando. Perguntou o que estava acontecendo. Eu disse com calma, com o mesmo tom que uso quando apresento um resultado de auditoria para um cliente que não vai gostar do que vai ouvir, que eu estava indo embora, que havia comprado um apartamento em São Paulo, que tinha recebido uma proposta de trabalho e aceitado, que as chaves estavam prontas e que eu me mudaria naquele dia. Ela ficou me olhando por alguns segundos sem falar. Depois disse que eu deveria ter conversado com a família antes de tomar uma decisão assim. Eu disse que havia tentado conversar várias vezes, ao longo de 4 anos, e que em todas essas vezes a resposta tinha sido alguma versão de mais um pouco, depois a gente vê. Ela disse que estava sendo precipitada. Eu disse que havia esperado 4 anos para tomar essa decisão, que precipitação não era a palavra que eu usaria. Seu Jorge entrou na sala quando ouviu a conversa. Ficou na entrada com os braços cruzados e aquela expressão que eu conhecia, a de quem está acostumado a ser a última palavra em qualquer conversa. Disse que eu não podia simplesmente pegar as coisas da casa assim. Eu disse, com o mesmo tom que uso quando preciso comunicar uma irregularidade sem transformar em conflito pessoal, que as coisas que eu estava levando eram minhas, que eu tinha documentação de quase tudo, que se houvesse qualquer dúvida sobre a divisão do que era de quem, eu tinha uma advogada que poderia esclarecer qualquer ponto. Eu não tinha advogada, mas tinha uma colega de trabalho que era casada com um advogado especialista em direito de família, que numa conversa de almoço me explicou com detalhes o que era meu por direito em qualquer cenário.
Eu sabia exatamente onde estava pisando. Seu Jorge não disse mais nada. Ficou parado com os braços cruzados olhando enquanto eu e a moça que contratei para ajudar, uma mulher de nome Simone, de uns 30 anos, que trabalhava em silêncio e com eficiência sem fazer perguntas, carregávamos as caixas até o carro. Quando saí pela última vez, fechei a porta da frente com a minha chave. Coloquei a chave em cima do aparador do corredor, de onde atirava todo dia há 4 anos. Não olhei para trás. Só fechei a porta devagar. No carro, mandei uma mensagem para Ricardo. Disse que havia saído de casa, que tinha comprado um apartamento em São Paulo, que havia aceitado uma proposta de trabalho e que quando ele quisesse conversar com calma sobre tudo, eu estava disponível. Ele ligou 40 minutos depois. A voz estava diferente, mais tensa do que o normal, com o tom de quem recebeu uma notícia e ainda está tentando processar enquanto fala. Perguntou o que estava acontecendo. Eu contei tudo o que eu te contei aqui, com calma e na ordem certa. A proposta de trabalho, o apartamento, os 4 anos de tentativas de conversa que não levaram a lugar nenhum, a decisão de agir quando ficou claro que esperar não ia mudar nada. Ele disse que eu poderia ter falado antes. Eu disse que havia falado, várias vezes. Que ele havia escolhido, não de má fé, mas havia escolhido não ouvir o que eu estava dizendo porque ouvir teria exigido mudar alguma coisa que era confortável do jeito que estava. Fez um silêncio longo no telefone. Depois perguntou se eu queria separar. Eu disse que não sabia ainda. Que eu sabia que precisava daquele espaço para entender quem eu ainda era quando não estava me adaptando às regras de uma casa que nunca foi minha. Que quando eu soubesse o que eu queria para o nosso casamento, ele ia ser o primeiro a saber também. Ele não ligou de novo naquele dia. Cheguei ao apartamento de Pinheiros no começo da tarde. O sol entrava pela sacada e fazia um retângulo largo no piso de madeira. O apartamento cheirava a tinta e a ar limpo. Simone me ajudou a descarregar tudo e foi embora. Eu fiquei sozinha no meio da sala, sentada numa das caixas fechadas porque ainda não tinha cadeiras, olhando para o espaço. As paredes eram brancas. A sacada estava aberta. De lá dava para ouvir o barulho da rua, que em Pinheiros era diferente do barulho de Curitiba, mais denso, mais contínuo, uma cidade que não para de funcionar mesmo quando parece que vai parar. Mas dentro do apartamento estava quieto. Um silêncio que não era ausência de som, era ausência de tensão. Nenhuma televisão com volume alto na sala ao lado. Nenhuma conversa que eu precisava monitorar para saber se havia algum problema se formando que eu precisaria depois administrar. Nenhum olhar de Dona Vera que eu precisava interpretar para entender se havia feito algo errado sem saber. Só o apartamento. Só eu. Nos dias seguintes, montei o espaço com a calma de quem está construindo algo que vai durar. Comprei uma cama no segundo dia, uma mesa de trabalho no terceiro, 2 abajures, uma poltrona para um canto da sala que já tinha decidido que seria o canto de leitura. Fui ao mercado e enchi a geladeira com as coisas que eu gostava, sem pensar se alguém mais ia comer. Comprei café em grão porque eu gosto de moer na hora, e nunca fazia isso porque o barulho do moedor de manhã cedo incomodava seu Jorge. Coloquei o moedor em cima da bancada da cozinha onde eu quis, não onde sobrava espaço. Coloquei a begônia na sacada. Ela pegou o sol daquela primeira tarde como se soubesse que tinha chegado onde precisava chegar. Na primeira manhã em São Paulo, acordei às 5h50 sem despertador, como sempre fiz. Fiz o café, moí o grão com o moedor fazendo o barulho que faz, sem cronometrar para não incomodar ninguém. Fui para a sacada com a xícara nas mãos. A rua embaixo estava começando a acordar. Um entregador de bicicleta passando, as luzes da padaria da esquina acesas, um cachorro sendo levado para passear por uma mulher de casaco. O céu estava com aquele azul de começo de manhã que existe só nesses 40 minutos antes do sol aparecer de verdade. Sentei na cadeira de madeira que tinha comprado especificamente para aquela sacada. Segurei a xícara com as 2 mãos, senti o calor da porcelana nas palmas. Ninguém tinha me dado permissão para estar ali. Ninguém tinha reorganizado o meu espaço enquanto eu dormia. Ninguém tinha me lembrado de formas diversas e gentis que eu estava ocupando um espaço que era de outro antes de ser meu. Não havia nenhuma dívida invisível pairando sobre aquela sacada, nenhuma contabilidade não dita de quem devia o que para quem. Era meu,
completamente meu. Ricardo apareceu em São Paulo numa quarta-feira, 2 semanas depois. Me ligou antes para perguntar se eu o recebia, o que eu achei, olhando para trás, uma das poucas vezes em que ele perguntou antes de agir em relação a mim. Disse que sim. Ele veio depois do trabalho, chegou às 19h30, subiu as escadas porque não gostava de elevador, bateu na porta com uma expressão que eu não conseguia classificar completamente. Algum lugar entre mágoa e confusão genuína. Havia também, no fundo dos olhos, algo que parecia surpresa não com o que eu tinha feito, mas com ele mesmo, como se estivesse começando a ver alguma coisa que não estava enxergando antes. Deixei entrar. Ofereci café. Sentamos na mesa pequena da cozinha e conversamos por quase 2 horas. Ele disse que não tinha percebido que as coisas estavam tão graves assim. Disse com honestidade, sem drama, sem se defender excessivamente, e eu acreditei nele. Essa era a parte mais difícil da história inteira de aceitar. Ele realmente não tinha percebido. Não porque era indiferente, mas porque quando você não carrega o peso de uma coisa, você não sente o esforço que outra pessoa faz para não deixar esse peso aparecer. Eu tinha aprendido a não deixar aparecer. Tinha aprendido a sorrir, a administrar, a resolver por dentro. E quanto melhor eu ficava nisso, mais invisível o problema se tornava para ele. Disse que não estava com raiva, que nunca tinha sido raiva, exatamente. Que era mais um cansaço de longo prazo, aquele tipo que não aparece de uma vez, que vai se acumulando em silêncio, até que um dia você percebe que está carregando uma mochila que não lembra quando começou a usar. Ele ficou quieto com isso por um tempo. Depois perguntou se havia alguma forma de reconstruir. Eu disse que não sabia ainda, que precisava de tempo naquele espaço novo para entender quem eu era, sem o peso de 4 anos de concessão constante. Que se houvesse algo real para reconstituir entre nós, precisaria ser sobre bases diferentes. Uma base onde eu existisse inteira, não apenas na parte que restava depois de todas as adaptações. Ele foi embora sem uma resposta. Eu não pedi uma. Algumas conversas precisam de tempo para assentar antes de virar decisão. Nos meses que vieram depois, fui me redescobrindo em detalhes pequenos que eu tinha esquecido que importavam. Eu gostava de trabalhar com música clássica no fundo e nunca fazia porque o som vindo do quarto incomodava alguém. Eu gostava de deixar a bolsa e os documentos espalhados na mesa da sala enquanto estava trabalhando em casa, sem que ninguém os organizasse antes que eu terminasse. Eu gostava de acordar no sábado e não ter que calibrar o meu humor de acordo com o ambiente da casa antes mesmo de tomar café. Comecei a dormir de um jeito diferente, mais fundo, sem acordar no meio da noite, com aquela leveza de alerta que você desenvolve quando mora num lugar onde precisa estar sempre um pouco pronta para algo. Percebi que não sabia que estava dormindo assim até começar a dormir de outro jeito. Minha mãe veio me visitar no 3º mês. Chegou numa sexta-feira de manhã com uma muda de samambaia que ela disse que era para fazer companhia para a Begônia. Entrou no apartamento, ficou parada no meio da sala, olhando para os lados com aquela expressão que ela tem quando está processando, sem comentar ainda. Depois foi até a sacada, viu a Begônia com as flores, viu a cidade lá embaixo, ficou quieta por um tempo. Quando se virou para mim, os olhos estavam marejados. Disse: "Você parece você de novo." Eu não soube o que responder, então não respondi. Só a abracei por um tempo na sacada, com o barulho da cidade embaixo e o cheiro de café ainda no ar. Ela ficou 4 dias. A gente cozinhou junto, foi à feira orgânica de quinta-feira, ficou sentada na sacada num final de tarde tomando chá e falando de coisas que não tinham urgência nenhuma. Na última noite, do jeito direto e sem enfeite que é o jeito dela, me disse que ficou preocupada comigo por uns 2 anos. Que me via nas visitas com um peso que ela não conseguia nomear direito, que rezou para que eu encontrasse o caminho de volta. Eu disse que demorei mais do que deveria. Ela disse que cada pessoa chega quando consegue, e que o importante é que chega. Há uma coisa que entendo com mais nitidez agora do que quando ainda estava dentro daquelas paredes que nunca foram inteiramente minhas. Existe uma diferença entre ceder e se dissolver. Ceder faz parte de qualquer relação real. Você abre mão de alguma coisa porque a outra pessoa importa, porque a situação exige, porque aquele momento pede.
E existe uma reciprocidade nisso, mesmo quando não é explícita. A dissolução parece ceder por fora, mas por dentro é outra coisa. É você entregando parte de si mesma não porque quer, mas porque aprendeu que quando você não entrega, algo na dinâmica ao redor fica tenso e você é a responsável por resolver essa tensão. É você ajustando o volume da própria voz para não incomodar. É você escolhendo onde coloca as suas coisas não por preferência, mas por estratégia. É você sorrindo quando o sorriso não é de alegria, mas de cálculo. Eu confundi as duas por 4 anos. Não por ingenuidade, por cansaço, por amor, por esperança de que quando as coisas ficassem mais fáceis, quando o seu Jorge melhorasse da saúde, quando a obra de Ricardo terminasse, quando o momento certo chegasse, alguma coisa mudaria sozinha, sem que eu precisasse ser a pessoa que trouxesse a mudança. Mas certas coisas não mudam sozinhas. Certas situações só se transformam quando você para de se adaptar a elas e cria as condições para que algo diferente seja possível. E criar essas condições, aprendi, não é uma decisão de um dia. É uma construção lenta, metódica, que acontece em silêncio enquanto a vida continua aparentemente igual por fora. A begônia jogada na lixeira foi a última vez que eu sorri daquele jeito. O sorriso de quem está terminando de calcular, não de quem está aceitando. Depois daquele dia, não precisei mais calcular. Só precisei agir no momento certo, com os recursos que eu mesma tinha construído, sem pedir permissão para ninguém. E o que ficou quando tudo se assentou não foi amargura. Não foi a satisfação de ter derrotado alguém. Foi algo mais silencioso e mais real do que isso. Foi poder moer café na minha cozinha às 6 da manhã com o som que o moedor faz. Foi poder deixar os documentos espalhados na mesa, sabendo que vão estar no mesmo lugar quando eu voltar. Foi poder colocar a minha planta na sacada sem que ninguém decida que ela não pertence ali. Às vezes, a liberdade não precisa ser grande para ser completa. Às vezes, ela cabe numa sacada com sol, numa xícara de café quente e no silêncio de um lugar onde as regras são suas. Eu tinha 40 anos quando percebi que havia me tornado fluente em uma língua que nunca pedi para aprender. A língua do silêncio estratégico, de saber exatamente quando falar e quando guardar, de entender que algumas batalhas não se vencem com palavras, mas com paciência e com planejamento. Aprendi isso morando durante 5 anos numa casa que nunca foi minha, ao lado de uma cunhada que me fez entender, palavra por palavra, que ela sabia disso melhor do que eu. Mas essa história não começa com ela. Começa comigo, com a versão de mim que tinha 35 anos, trabalhava como designer gráfica num estúdio em Ribeirão Preto e achava que amor era uma estrutura capaz de acomodar qualquer inconveniência temporária. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos, era técnico em edificações numa empresa de construção civil de médio porte e morava num apartamento de 3 quartos no bairro Jardim Paulista com a irmã mais nova dele. A irmã se chamava Camila, tinha 29 anos na época. Trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica e havia se mudado para o apartamento do irmão 2 anos antes. Depois de uma separação que ela descrevia com a consistência de quem ensaia a narrativa, como o maior trauma da vida dela. Meu marido me apresentou a Camila numa tarde de domingo, num almoço que ela havia preparado inteiramente, da entrada à sobremesa, com o orgulho visível de quem está mostrando o território. Ela era bonita, articulada, tinha um senso de humor ácido que eu confundi por um bom tempo com inteligência afetiva. Me recebeu com um abraço que durou 1 segundo a menos do que um abraço genuíno costuma durar, e me serviu um prato de macarrão que estava bom, mas que ela mencionou 3 vezes durante o almoço que havia sido difícil de fazer porque a massa era importada e o molho levava um vinho específico que ela buscou em 2 mercados diferentes. Eu comi, elogiei e interpretei tudo aquilo como entusiasmo. Demorei para entender que era demarcação. Quando meu marido me propôs casamento, 16 meses depois de nos conhecermos, veio junto uma sugestão que ele apresentou com o tom casual de quem fala sobre algo já decidido. Camila ainda estava no apartamento. Estava se reorganizando financeiramente. Seria só mais alguns meses, talvez até o fim do ano, e o apartamento era grande o suficiente para os 3.
Ele falou isso olhando para mim com aquele sorriso que eu havia interpretado durante todo o namoro como abertura e que com o tempo fui entendendo que era um pedido de concordância embalado em afeto. Eu tinha 35 anos, estava apaixonada, e alguns meses me pareceu uma expressão pequena demais para me preocupar. Nos primeiros meses de casamento, me esforcei para encontrar um ritmo que funcionasse para os três. Aprendi que Camila gostava de ter o banheiro de uso comum até às 9 da manhã, que o volume da televisão da sala depois das 10 a incomodava, que ela tinha uma forma específica de organizar o freezer por categorias que eu levei algumas semanas para memorizar, e que se eu esquecesse alguma delas, ela não dizia nada de frente, mas fazia um comentário pela metade, daquele jeito de quem está sendo generosa ao não completar o pensamento. Ela não era cruel. Isso foi o que tornou tudo mais difícil de nomear. Crueldade tem contornos claros. O que Camila fazia não tinha contornos claros. Era uma presença constante que ocupava mais espaço do que o físico, que se manifestava em comentários sobre o jeito que eu temperava a comida, sobre os amigos que eu convidava para jantar, sobre o horário em que eu chegava do estúdio, sobre o fato de que eu não havia colocado o prato de volta na prateleira correta, depois do jantar de quinta-feira. Meu marido ouvia esses comentários com a expressão de quem está aguardando o fim de uma conversa que preferia não ter começado. Não concordava em voz alta, não discordava também. Havia desenvolvido, ao longo de décadas convivendo com a irmã, uma habilidade refinada de estar presente sem tomar partido, que ele provavelmente chamava de paciência, e que eu fui entendendo aos poucos que era uma forma sofisticada de não escolher. Numa noite do segundo ano, depois de um jantar em que Camila havia comentado, com aquele tom de quem está apenas sendo observadora, que eu parecia exausta e que talvez o meu trabalho exigisse mais do que era razoável para uma mulher recém-casada, esperei os dois se recolherem e disse ao meu marido, com a calma de quem organizou as palavras antes de abrir a boca, que eu precisava que ele dissesse alguma coisa quando a irmã fazia esses comentários. Não uma briga. Só um limite. Uma frase. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse que eu estava lendo errado a situação, que Camila era assim com todo mundo, que não havia intenção má por trás das palavras dela. Eu disse, quando acontece dentro do espaço onde eu durmo, intenção deixa de ser o ponto. Ele não respondeu. Apagou a luz da cabeceira. Aquela noite ficou guardada dentro de mim não como mágoa, mas como dado, como uma informação precisa sobre a estrutura daquele lugar. No terceiro ano, aconteceu algo que parecia pequeno na hora e foi crescendo de significado com o tempo. Eu havia trazido, quando me mudei, uma caixa de papelão com coisas de valor sentimental da casa da minha mãe. Minha mãe havia falecido quando eu tinha 28 anos, de um infarto que não deu aviso, numa quarta-feira de manhã, enquanto ela estava fazendo café. Ela era professora de artes numa escola municipal, pintava aquarelas nos fins de semana com a seriedade de quem trata o lazer como vocação e havia me deixado, além de tudo o mais, uma pasta de cartolina cor de vinho, cheia de esboços a lápis que ela fazia quando era jovem. Desenhos de mãos, de janelas, de árvores, de rostos que eu não reconhecia, mas que ela havia preservado durante décadas, com o cuidado de quem sabe que algumas coisas não têm substituto. Eu havia colocado a pasta em cima do armário do quarto, num canto que não atrapalhava nada. Ficou ali por meses sem que ninguém comentasse. Então, numa tarde de sábado, entrei no quarto e a pasta não estava mais no lugar. Procurei no armário, embaixo da cama, na prateleira do closet. Fui até a sala onde Camila assistia televisão e perguntei com uma calma que me custou algum esforço. Ela disse que havia reorganizado o quarto enquanto eu estava no estúdio, porque meu marido havia pedido que ela ajudasse a arrumar o apartamento antes da visita dos colegas dele no sábado à noite. Disse que a pasta estava provavelmente no quarto de depósito porque havia estado ocupando espaço sem função aparente. Fui até o quarto de depósito. A pasta estava lá, dobrada ao meio, com o elástico que a fechava arrebentado. Abri com cuidado. Os esboços estavam lá, levemente amassados, mas inteiros. Peguei a pasta, fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para aqueles desenhos por um longo tempo. Não chorei, não confrontei Camila, não disse nada ao meu marido naquela noite.
O que fiz foi guardar a pasta dentro da minha mochila de trabalho, no bolso de dentro, onde eu guardava meu HD externo e meus contratos de cliente. E alguma coisa dentro de mim se moveu com uma clareza que eu não havia sentido antes. Não era raiva, era nitidez. Era a nitidez de quem finalmente vê o contorno exato de uma situação que já conhecia há tempo. Você pode estar se perguntando por que fiquei. Eu mesma me fiz essa pergunta muitas vezes, principalmente nas manhãs em que acordava com a sensação de que o apartamento havia encolhido mais um pouco durante a noite. A resposta tem camadas. Fiquei porque ainda amava meu marido, um amor que foi se tornando mais complicado, mais negociado, mais cansativo, mas que existia. Fiquei porque a saída exige energia, e energia é um recurso escasso quando você trabalha em tempo integral, atende clientes até tarde e ainda chega em casa tendo que calcular cada movimento dentro de um espaço que nunca aprendeu a ser seu. Fiquei porque aprendi, como aprendem a maioria das mulheres, que persistência é virtude, que boa esposa não desiste fácil, que saber ceder é sinal de maturidade emocional. Existe uma fronteira muito tênue entre ceder que constrói e ceder que apaga. Eu atravessei essa fronteira devagar demais para notar o momento exato da travessia. Mas fiquei também, e isso eu precisei admitir para mim mesma com uma honestidade que doeu, porque eu ainda não havia terminado de construir a saída. E construir saída em silêncio exige tempo. No 4º ano, comecei a poupar com uma intenção diferente da que tinha antes. Sempre guardei dinheiro. Sou filha de mulher que trabalhou a vida inteira como professora e que me ensinou desde cedo que reserva financeira não é luxo, é autonomia. Mas até então eu poupava de forma difusa, sem endereço específico. A partir daquele ano, cada real guardado passou a ter destino. Meu salário havia crescido. Havia expandido minha carteira de clientes no estúdio, assumido 2 contratos maiores de identidade visual para empresas do setor agrícola, e meu nome havia começado a circular no mercado regional como referência em design de marca. Meu marido sabia que eu poupava, mas não perguntava o quanto porque nunca imaginou que o quanto fosse o que era. Ele assumia que eu guardava o suficiente para a emergência, para uma viagem eventual, para o futuro genérico que os casais mencionam sem data específica. Nunca imaginou o que estava sendo construído, mês a mês, com a disciplina de quem aprendeu desde cedo que ninguém vai construir por você o que você não construir por si mesma. Abri uma conta numa fintech que meu marido não conhecia, não por desonestidade, mas por proteção. Porque eu havia entendido, ao longo de 4 anos dentro daquela casa, que a privacidade tem uma função que vai além do segredo. É sobre ter um espaço que não está sujeito à avaliação de mais ninguém. No 5º ano, Camila fez algo que foi o ponto de inflexão. Não porque foi o pior dos eventos daqueles anos, porque provavelmente não foi. Foi porque aconteceu no momento em que eu já havia acumulado clareza suficiente para deixar de interpretar e começar a concluir. Eu havia sido convidada para apresentar um trabalho num evento de design em São Paulo, uma conferência pequena, mas respeitada no setor, e havia me preparado durante semanas para a apresentação. Tinha impresso o portfólio, revisado os slides, separado a roupa com antecedência. Na noite antes da viagem, enquanto eu organizava a mochila na sala, Camila passou, olhou para a mesa coberta de materiais e disse, com aquela voz de quem não está fazendo comentário, está apenas pensando em voz alta, que era interessante como eu me dedicava tanto ao trabalho, mas que às vezes parecia que o estúdio era mais importante do que tudo o mais. Meu marido estava na cozinha, não disse nada. Eu continuei organizando a mochila. Mas aquela frase ficou, não pela crueldade, que não era de crueldade que se tratava. Ficou porque era a versão mais limpa de uma mensagem que eu havia recebido de formas diferentes durante 5 anos inteiros. A mensagem de que o que eu construía fora daquelas paredes era uma forma de negligência. De que ambição em mulher casada precisa de justificativa. Fui para São Paulo no dia seguinte, fiz a apresentação, foi bem. Sentei num café depois do evento com um cafezinho e minha pasta de esboços da minha mãe que eu havia levado na mochila, como fazia em todas as viagens de trabalho desde o incidente do quarto de depósito. Abri na primeira página. Olhei para os desenhos dela por um longo tempo.
E então comecei a pesquisar o mercado imobiliário de Ribeirão Preto no celular, com a atenção analítica de quem já tomou uma decisão, mas ainda está fazendo a conta confirmar o que a intuição já sabe. Nos meses seguintes, a pesquisa virou rotina. Abri planilhas que guardava numa conta de nuvem que só eu acessava. Entendi os bairros, os valores por metro quadrado, os empreendimentos com boa liquidez caso eu quisesse alugar no futuro. Contei para minha irmã mais velha, que mora em Franca, e que é a única pessoa com quem tenho o tipo de conversa que não precisa de introdução. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, disse: "Você devia ter feito isso antes, mas agora é agora." Ela me indicou uma advogada especializada em direito de família que havia atendido uma amiga comum. Marquei a consulta para um horário de almoço, sem mencionar para ninguém. A advogada tinha aquela precisão de quem não desperdiça palavras. Me explicou o que era meu de forma exclusiva, o que havia sido construído dentro do casamento e como estava documentado, o que eu precisaria organizar antes de qualquer decisão. Me perguntou se eu havia guardado comprovantes das minhas contribuições financeiras ao longo dos anos. Abri o aplicativo do banco e mostrei. 5 anos de transferências mensais, todas documentadas, todas com o meu CPF de origem. Ela olhou para a tela, depois para mim e disse: "Você está em uma posição melhor do que imagina." Continuei. O apartamento apareceu numa busca de sábado à tarde, em que eu estava quase fechando o aplicativo de imóveis, pela exaustão de tanto olhar sem encontrar. Eram 2 quartos num edifício de médio padrão no bairro Jardim Califórnia, um bairro tranquilo com boa infraestrutura, a 15 minutos do estúdio de carro. Andar intermediário, varanda com orientação nascente, um quarto menor que eu imediatamente imaginei como estúdio próprio, com uma bancada de trabalho e luz natural pela manhã. O corretor foi objetivo e rápido. Me mostrou os cômodos com eficiência, me deu os números sem rodeios, respondeu às perguntas que eu tinha preparado de antemão. Fiz as contas enquanto ele ainda falava. Com a entrada que eu havia acumulado e o financiamento que eu conseguiria aprovar no meu CPF, a parcela ficava dentro do que eu poderia pagar com conforto, com margem. Precisei de 10 dias para assinar. Não porque estava insegura sobre o apartamento. Estava processando o peso do que a decisão representava para tudo o mais. Para o casamento, para a relação, para a versão de mim que ainda achava que as coisas poderiam se ajustar sem que eu precisasse sair completamente. Mas clareza não chega sempre como revelação dramática. Às vezes chega como acúmulo, como o ponto em que a balança inclina de uma vez depois de ter recebido peso gradual por muito tempo. Assinei numa manhã de quinta-feira antes do trabalho. Saí do cartório, fui até o carro, liguei o motor e fiquei no estacionamento por alguns minutos sem sair. Não estava chorando. Estava sentindo algo que levei um tempo para identificar com precisão. Era solidez. A sensação física e concreta de ter construído um ponto fixo que não dependia de mais ninguém para continuar existindo. Voltei para o estúdio. Atendi clientes, revisei layouts, respondi briefings. Naquela noite jantamos os 3 como sempre. Camila falou sobre uma colega do trabalho que havia se mudado para um apartamento novo e que estava tendo problemas com o condomínio. Meu marido concordou que condomínio dá trabalho. Eu disse que estava passando. Fui dormir com os documentos do apartamento dentro da pasta de trabalho em cima da cadeira do quarto. Nos dias seguintes, planejei a mudança com o mesmo método que aplico a qualquer projeto de identidade visual. Primeiro, um inventário completo. Depois, uma ordem lógica de execução. Depois, os prazos. Comecei pelos documentos: certidão de nascimento, diploma, registro profissional no Ministério, contratos de cliente, declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos. Depois, os itens de valor sentimental. A pasta de esboços da minha mãe, que já estava na mochila havia meses. Um box de cartas que minha irmã havia me escrito ao longo de toda a vida adulta. Um relógio de pulso que havia sido do meu pai. Uma fita cassete de uma banda que eu e minha mãe ouvíamos juntas quando eu era criança e que eu havia guardado por razões que nunca consegui explicar racionalmente. Depois as roupas de fora de temporada, dobradas em caixas que eu levava ao apartamento novo aos fins de semana quando ia supervisionar a decoração, dizendo que estava indo ao mercado ou visitar uma cliente.
Contratei uma designer de interiores jovem, indicação de uma colega do estúdio, que entendeu o que eu queria sem que eu precisasse explicar 2 vezes. O quarto menor virou exatamente o que eu havia imaginado. Uma bancada comprida de madeira clara na parede da janela, prateleiras abertas para os livros de referência e amostras de material, uma cadeira de trabalho que eu escolhi passando 40 minutos testando opções numa loja, sem pressa, sem precisar consultar ninguém. A sala eu planejei em torno de uma coisa específica. Na parede principal mandei instalar um painel de madeira ripada, e no centro desse painel, numa moldura de vidro que eu havia escolhido com cuidado, coloquei um dos esboços da minha mãe. Uma mão aberta, desenhada a lápis com aquela precisão leve e inclinada, que era a marca da letra dela em tudo que fazia. A mão no centro da parede principal da minha sala, no espaço que era inteiramente meu. Meu marido não percebeu o esvaziamento progressivo do quarto, ou percebeu e não encontrou as palavras para o que estava percebendo. Nunca saberei ao certo qual das duas coisas. Numa quinta-feira, recebi mensagem da designer. Pode vir quando quiser, está tudo pronto. Fui naquela mesma tarde, depois de uma reunião de cliente, ainda com o blazer do estúdio. Abri a porta com a minha chave. Andei pelos cômodos devagar, sem pressa, sem ninguém me observando. A luz da tarde entrava pela janela da sala e projetava um retângulo claro no piso laminado. A bancada do quarto de trabalho estava exatamente como eu havia imaginado. A moldura com o esboço da minha mãe estava no centro do painel, na altura dos olhos, no lugar exato onde eu saberia encontrá-la, toda vez que entrasse na sala. Fiquei parada na frente da moldura por um longo tempo. Depois sentei no chão, encostei as costas na parede e chorei. Não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando você larga um peso que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido que estava carregando. Voltei para o apartamento naquela noite. Jantamos os 3 normalmente. Camila comentou que o refogado havia ficado com tempero forte demais. Eu disse que achei bom e me servi demais. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 7h30 da manhã. Eram 2 rapazes eficientes e rápidos, que trabalhavam sem perguntas desnecessárias. Tínhamos combinado tudo por mensagem durante as semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu havia comprado no início do casamento, todos com nota fiscal no meu CPF, a mesa de jantar que eu havia escolhido numa loja de móveis em São Paulo, numa viagem de trabalho, e que chegou entregue com meu nome no documento, a estante do quarto, a poltrona da sala, o abajur que Camila havia comentado uma vez que ficava estranho naquele canto, mas que eu havia mantido porque era meu e porque ficava exatamente onde eu queria. Minha irmã havia vindo de Franca no dia anterior e dormido num hotel perto do bairro. Ela chegou às 7h40, com um café na mão para mim, e ficou de pé na entrada, me olhando trabalhar com a expressão de quem sempre soube que esse dia ia chegar. Meu marido havia saído cedo para uma obra em que estava supervisionando a fase de conclusão. Camila estava no banheiro quando o caminhão chegou. Ela não costumava sair do quarto antes das 10 nos fins de semana, mas o barulho do caminhão manobrado na rua a acordou antes do horário. Eu estava na cozinha fazendo a última verificação dos itens quando ouvi os passos dela no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha com o cabelo ainda bagunçado do sono e a expressão de quem estava tentando organizar o que estava vendo. "O que está acontecendo aqui?" A voz dela era diferente do normal, mais baixa. Havia nela algo que eu não havia ouvido antes nos 5 anos todos, que era desorientação genuína. "Estou me mudando", eu disse, com a naturalidade de quem informa algo que já está resolvido. Ela ficou parada por alguns segundos. Depois a voz subiu um tom. "Você está se mudando, assim, sem falar nada. Meu irmão sabe disso? Vou falar com ele quando ele atender o telefone", eu disse. Continuei checando a lista no celular. Camila entrou na cozinha. Os rapazes passaram por ela com caixas nos braços e ela se afastou mecanicamente para abrir caminho, sem tirar os olhos de mim. "Você está levando as coisas da casa", ela disse. "Essas coisas são do apartamento." Parei. Coloquei o celular no bolso. Olhei para ela com a calma que 5 anos me ensinaram a construir, não como armadura, mas como clareza. E disse o que havia prometido a mim mesma que diria quando chegasse a hora. "Camila,
Durante 5 anos eu transferi a minha parte do aluguel e das despesas desse apartamento todo mês, sem falhar uma única vez. Seu irmão sabe disso. Você nunca soube porque nunca perguntou, ou porque era mais conveniente achar que eu morava aqui sem contribuir com nada. Os móveis que estão saindo daqui têm nota fiscal com o meu CPF. Eu comprei com o dinheiro que ganhei trabalhando. Tenho os documentos de cada um deles. Ela abriu a boca, fechou. E estou indo morar num apartamento que comprei com dinheiro que poupei trabalhando durante anos. Dinheiro que é meu, completamente meu. Ela ficou parada. Era a primeira vez em 5 anos que eu via Camila sem resposta pronta. Havia na expressão dela algo que eu precisei de um momento para identificar. Não era raiva, embora estivesse chegando. Era surpresa. A surpresa de quem havia construído uma imagem muito específica de quem eu era e que de repente não reconhecia a pessoa na frente dela. Continuei de olho nos rapazes que terminavam os últimos itens com precisão profissional. Minha irmã ficou parada na entrada da cozinha durante todo esse tempo, sem dizer nada, com o café na mão, me olhando com uma expressão que eu conhecia desde criança e que queria dizer: "Eu sei que você consegue." Quando o caminhão estava pronto, subi para dar uma última olhada no quarto. Estava vazio. A cabeceira da cama era do apartamento. Ficou. A luminária do teto que estava quando cheguei, ficou. Na parede, onde a estante havia ficado por 5 anos, havia uma faixa de tinta menos desbotada, o contorno exato do espaço que eu havia ocupado, um retângulo claro num fundo mais escuro, o negativo preciso da minha presença. Desci. Peguei a minha bolsa e o casaco do gancho da entrada. Passei pela sala. Camila estava sentada no sofá com o telefone na mão, provavelmente ligando para o irmão. Não disse mais nada para ela. Cheguei à porta. Parei. Virei uma última vez. Ela estava me olhando do sofá com aquela expressão que havia mudado de novo, e havia nela agora, por baixo de toda a autoridade habitual, algo que se parecia com uma pergunta que ela talvez nunca tivesse se feito antes. Sobre o que havia acontecido naqueles 5 anos. Sobre o que ela havia deixado de ver porque era mais fácil não ver. Não disse nada. Abri a porta, fechei com cuidado e entrei no meu carro. Meu marido ligou quando eu já estava na estrada seguindo o caminhão. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. "Renata, o que está acontecendo? A Camila me ligou dizendo que você saiu com um caminhão de mudança." "Estou indo para o meu apartamento." Silêncio. "Seu apartamento." Assinei os documentos há algumas semanas. Comprei com o dinheiro que guardei ao longo dos anos. "Mas Renata, esse dinheiro..." Ele começou. "Marcos, eu interrompi sem elevar a voz. Durante 5 anos eu transferi a minha parte de todas as despesas desse apartamento todo mês. Você sabia disso. Sua irmã nunca soube porque você nunca contou para ela. Isso significa que para ela eu era alguém que morava ali sem contribuir com nada. Para você, eu era alguém que pagava, mas não tinha voz sobre quase nada. O dinheiro que sobrou depois das minhas contribuições era meu, sempre foi meu. Eu o usei para construir o único lugar onde vou ser tratada como adulta." Silêncio mais longo. "E o casamento?" A voz dele estava mais baixa. "Você vai precisar de um advogado. Eu já tenho o meu." Desliguei. Minha irmã, que estava no banco de passageiro, não disse nada por alguns minutos. Depois colocou a mão no meu braço por 1 segundo. Só isso. Chegamos ao apartamento às 10 da manhã. Os rapazes descarregaram com o mesmo cuidado e eficiência de antes. Fui indicando os cômodos com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse ensaiado aquela disposição durante meses na cabeça, o que era verdade. Cada coisa no lugar onde eu havia decidido que ficaria, sem negociação, sem precisar explicar a lógica para mais ninguém. Quando todos foram embora e a porta fechou pela última vez, fui até a sala. O esboço da minha mãe estava no painel, no centro, na altura dos olhos, exatamente onde eu havia colocado na semana anterior. A mão aberta, desenhada a lápis, com aquela linha leve e precisa, que era a maneira dela de dizer que tinha prestado atenção no mundo. Passei o dedo na borda da moldura. Minha irmã entrou na sala atrás de mim, ficou do meu lado e olhou para a moldura por um tempo. "Ela ficaria feliz", minha irmã disse. "Ficaria", eu disse.
Sentamos no chão da sala nova, encostadas na parede que ainda cheirava a tinta fresca, e ficamos ali por um tempo que não medi, falando sobre a nossa mãe, sobre o apartamento dela em Franca, sobre as receitas que nunca aprendemos direito, sobre o relógio do meu pai, que eu havia colocado em cima da bancada do quarto de trabalho. A tarde foi entrando pela janela aos poucos. O apartamento foi ficando cheio de luz. Meu marido mandou mensagem pedindo para conversar pessoalmente. Nos encontramos 2 semanas depois, num café que nenhum dos dois frequentava. Ele veio com a expressão de quem dormiu pouco e pensou muito, o que provavelmente era verdade. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que sabia que havia ficado em silêncio quando não deveria, que queria tentar de novo, de outro jeito, num espaço que fosse só nosso. Eu ouvi até o fim. Depois disse: Marcos, você teve 5 anos para escolher diferente. Não numa briga grande, não numa crise. Em cada detalhe pequeno, em cada vez que sua irmã fez um comentário e você ficou quieto. Em cada vez que você calculou o que causaria menos tensão antes de calcular o que seria justo para mim, você escolheu o caminho de menor atrito todas as vezes. E o caminho de menor atrito para você era o de maior custo para mim. Não estou com raiva, mas não tenho mais disposição para investir energia esperando por uma versão de você que talvez exija que ele próprio decida aparecer. Ele baixou a cabeça. Não argumentou. Os advogados conduziram o processo com mais tranquilidade do que eu havia antecipado. A documentação estava organizada, a divisão era clara. Levou o tempo que leva. Camila me mandou uma mensagem algumas semanas depois. Era longa. Dizia que eu havia agido de forma covarde, que havia planejado tudo pelas costas, que a maneira como saí havia humilhado ela e o irmão, que eu havia destruído a família com uma saída calculada e fria. Li até o final com atenção. Não respondi naquele dia. Não respondi naquela semana. Depois de algum tempo, entendi que não havia resposta minha que fosse servir a nada útil enquanto a outra pessoa ainda não havia começado o trabalho interno de entender o que havia gerado aquela saída. A mensagem deixava claro que esse trabalho ainda não havia começado. O que ficou daqueles 5 anos não é amargura. A amargura é pesada demais, e eu aprendi a ser muito cuidadosa com o que decido carregar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas que chegou inteira. Fiquei naquele apartamento por amor, sim. Um amor que foi real, mesmo que tenha se revelado insuficiente para sustentar tudo o que eu precisava que sustentasse. Mas fiquei também porque aprendi, como aprendem a maioria das mulheres, que aguentar é virtude, que sair é fraqueza, que saber ceder é o que separa uma mulher madura de uma mulher difícil. Existe uma diferença entre ceder que constrói e ceder que apaga. Eu atravessei essa fronteira tão devagar que não reconhecia o momento exato da travessia. Percebo agora quando olhei para uma foto tirada numa confraternização do estúdio no 3º ano e levei alguns segundos para reconhecer minha própria expressão. Não era tristeza. Era ausência. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha e que havia se acostumado ao tamanho reduzido. Foi isso que me moveu, não Camila. Não o episódio da pasta de esboços. Foi perceber que eu estava desaparecendo em câmera lenta e que estava participando ativamente desse desaparecimento. Independência financeira não é sobre o número na conta. Aprendi isso do jeito mais demorado possível. É sobre ter uma opção concreta quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 5 anos naquele apartamento. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era a disposição de usar essa condição para sustentar uma estrutura que me diminuía a cada semana que passava. O dinheiro guardado não me deu coragem, me deu escolha. E quando você tem escolha, a coragem aparece junto, porque não está mais sozinha. Hoje, quando chego do estúdio à noite e abro a porta do meu apartamento, existe um momento específico entre o interruptor da entrada acender e a luz da sala se revelar inteiramente que ainda me para. É breve. Dura menos de 1 segundo. Mas está lá, toda noite, a sensação de que esse espaço é meu de uma forma que não é só legal, embora também seja.
É meu no sentido de que cada decisão aqui foi tomada por mim, sem aprovação necessária, sem calcular o impacto em ninguém, sem medir se o que eu estava fazendo estava dentro do que era permitido. Ontem à noite abri a pasta de esboços da minha mãe e fiquei folheando cada página devagar, como faço às vezes nos fins de semana, com um café do lado. Cheguei num que eu não havia prestado atenção antes, num esboço de uma janela vista de dentro, com a luz entrando de fora em linhas paralelas. Simples, preciso, feito com o tipo de atenção que a minha mãe dava a tudo que achava que merecia ser visto com cuidado. Levantei, fui até a janela da sala, aquela que olha para a rua com as árvores grandes, e fiquei parada ali por um tempo, olhando a luz da tarde entrando do jeito que entra. A resposta mais poderosa para quem passa 5 anos dizendo com gestos e silêncios que você não pertence a lugar nenhum, não é a discussão que você não vence. É a construção paciente e metódica de um lugar que é inteiramente seu. Com um endereço próprio, com chave que só você tem, com uma moldura na parede principal e uma pasta de esboços na bancada de trabalho e uma frase que você escreveu para si mesma numa noite difícil do 2º ano, colada na porta da geladeira nova, que você escolheu você mesma, no tamanho que você quis. Essa frase eu não repito aqui porque é minha, mas sei o que ela diz. E sei que naquela noite, quando a escrevi, ela soou como uma promessa que eu ainda não sabia como cumprir. Hoje ela soa como confirmação.